Olá, com vocês, mais um Politicast no ar. Antes de tudo, queria pedir a você que não curtiu ainda, que já curta o programa. Você não sabe como é que vai ser o programa, vai ser bom, pode curtir. Se você não segue, siga o canal. E se você puder compartilhar com os amigos, eu peço a você que compartilhe o nosso programa. Hoje nós vamos entrevistar um cara que eu considero meu amigo, meu vizinho, inclusive, e que nós vamos ter muito assunto aqui, principalmente de política nacional e política aqui do estado do Rio de Janeiro. Deputado Cláudio Caiado, prazer você estar aqui conosco. Né? Já demorou um pouquinho, eu esperava que você viesse antes, mas tá ótimo. Bom dia, obrigado, Rodrigo. Uma honra para mim estar aqui. Eu sou seu fã, te conheço, acho que você nem se lembra, há muitos anos, vamos falar isso, são 30 anos, desde quando você foi subprefeito da Zona Sul. Eu acompanho o seu trabalho, depois como vereador, como deputado federal. Uma honra para mim estar aqui. Sempre esperei por esse momento estar batendo um papo mais formal com você e estamos juntos aqui para conversar sobre política. Caiado, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você, enfim, a gente não pode escapar da política nacional. Nós estamos vivendo um momento assim, talvez único no Brasil, em que você tem um ex-presidente preso, né, um ex-presidente que nós estamos vivendo de novo, né? Isso, porque nós tivemos um ex-presidente preso que foi o Lula, depois foi solto e se elegeu presidente. Agora nós temos de novo um ex-presidente preso em prisão domiciliar, é um possível candidato a presidente também, com um ministro do STF sancionado, numa das piores leis mais agressivas que os americanos têm para sancionar estrangeiros, que é a Lei Magnitsky. E eu queria saber a tua opinião sobre isso. Quer dizer, o Brasil está virado de cabeça para baixo, né? Rodrigo, um assunto polêmico, né? Eu normalmente costumo... Aqui tu não vai escapar de polêmica. Me ater muito ao Rio de Janeiro. Assim, não vou entrar muito nessa polarização que virou o Brasil desde a última eleição entre Lula e Bolsonaro, né? A gente tem bons nomes na política nacional que deveriam estar mais em foco, que talvez fizessem um governo excelente, como o próprio Tarcísio, entre outros que a gente sabe. Mas, não fugindo de polêmica, eu discordo um pouco dessa perseguição que o presidente Bolsonaro está recebendo. Sem entrar em detalhe, a gente viu aí ontem uma pessoa que sentou na cadeira lá e vai pegar 17 anos de prisão lá, porque sentou numa cadeira no dia 8 de janeiro, não dizendo que aquele ato tenha sido correto, nem que a gente apoie aquele ato, mas está tendo exagero em relação a essa perseguição ao presidente Bolsonaro, é a minha opinião. E aquela Richthofen já está em casa, né? Que matou os pais premeditadamente, já está em casa. Quer dizer, eu acho que essas coisas no Brasil aqui, eu fico pensando, você que é deputado estadual, que anda muito na rua, conversa com as pessoas, eu muito menos hoje, porque minha relação com as pessoas hoje é muito mais pelo que eu leio de comentários na internet, o que eu vejo assim em pesquisa. Mas eu fico imaginando o cidadão comum, aquele cara que pega ônibus cedo todo dia, chega tarde em casa, né, que tem uma vida difícil, apertada. O cara vendo essas coisas, né? O sujeito uma mulher picha de batom, uma estátua, 14 anos de prisão. Aí o sujeito não foi julgado ainda, a gente não pode prever, mas muito provavelmente o cara que espancou a mulher no elevador com 60 socos, provavelmente esse cara não vai ficar num presídio nem em 4, 5 anos, porque a progressão de pena vai levar ele a ter prisão domiciliar, enfim, semi-aberto, por aí vai. Não tinha antecedentes. Então eu fico vendo essas coisas, a gente vê volta e meia casos de segurança pública em que o sujeito que foi preso foi morto, já tinha 18 passagens pela polícia, 30 passagens pela polícia. Aquele rapaz que morreu ali no Recreio, tinha 81 passagens pela polícia, o cara que assassinou ele. Como é que a gente explica isso para a população? Como é que você... Imagina você chegando para conversar com a população, que hoje segurança pública é o principal tema, né, de qualquer conversa. Como é que a gente explica isso para a população? Essa dicotomia, a justiça no Brasil. Esse desequilíbrio, né? Será penal, que nós temos na plenitude da palavra justiça no Brasil? Sim, é um tema, mais uma vez, polêmico. A gente vê esse desequilíbrio muito grande, né? As pessoas cobram muito da gente, talvez não entendam o papel de um deputado estadual que às vezes não consegue alcançar, né, esse tema de forma mais efetiva. A gente tenta politicamente, a gente usa
a força do partido, dos nossos deputados federais, dos nossos senadores, mas realmente o Brasil precisa se atentar a esse tema. Você falou aí, eu ia abordar esse assunto desse doente que agrediu a suposta namorada no elevador em Natal, e de poder cumprir uma pena mínima. E não estou entrando mais uma vez, não quero entrar nessa seara, mas quem sentou na cadeira do Supremo lá 2 minutos em uma manifestação errada, a gente concorda, tem que ser punido, mas não pode pegar uma pena de 17 anos e um cara desse fica sair da cadeia com 2 anos, com 3 anos. A gente não pode fazer a polícia enxugar gelo e prender um vagabundo 20 vezes. Isso até desanima a própria polícia nas suas ações. A gente esquece muitas das vezes que o policial é um ser humano. Se o ser humano tem família, o ser humano vive de motivação, o ser humano vive de meta, e quando você vê a sua meta sendo jogada por água abaixo no momento que ele prende e recebe um sorriso do bandido, sabendo que 20 minutos depois vai passar por uma audiência de custódia e vai ser liberado, é uma coisa que a gente precisa entender que está errada. A gente precisa, como parlamentar, você como formador de opinião também, você é uma liderança no Rio de Janeiro, nos ajudar a tentar mudar isso, né? Porque realmente não é do âmbito do deputado estadual, mas incomoda muito e a gente é muito cobrado na rua por isso. Mas é aí que eu queria entrar com você. A gente sabe que a legislação penal, ao contrário de outras legislações, como legislação ambiental, legislação de defesa do consumidor, que são legislações concorrentes, ou seja, para quem está nos ouvindo não entende o que significa isso, é que você permite que o Estado, né, a legislação tem uma legislação nacional, mas permite que o Estado possa fazer leis mais duras, se for o caso, a legislação concorrente. No caso da penal, não é. Você não acha que assim como a legislação ambiental e a legislação defesa do consumidor, por exemplo, que são legislações concorrentes, no caso da legislação penal, deveria ser concorrente também para que cada Estado... Porque o Brasil é um país continental. Não é o nosso problema no Rio de Janeiro, o cara portando fuzil na rua, domínio de território. Claro, você tem o problema no Acre deve ser outro. Variações geográficas. Deve ser motosserra, sei lá. Exatamente, eu concordo plenamente com você. A gente precisava mudar isso, porque realmente as variações num país como do tamanho do nosso, né, são muito grandes. Inclusive o governador Ronaldo Caiado tocou nesse tema. É um tema que ele toca muito nesse tema. A diferença que o Goiás tem em relação aos outros estados é a maneira com que o crime tem que ser tratado. Então, a gente precisaria mudar isso. Realmente, talvez tivéssemos uma performance muito melhor, né, do que ficar engessado com essas... Nos Estados Unidos é assim, cada estado tem sua legislação, né? Por uma questão até geográfica, o Brasil tem muitas variações, nós estamos num país gigantesco, né? E aí isso realmente, você tem razão, esperamos que isso aconteça. Imagino você também, como os outros deputados estaduais, que você chega num lugar, as pessoas te cobram. Que como a polícia é estadual, o cara imagina que você, mas o cara já foi solto, como é que a lei permite isso? Quer dizer, a polícia é estadual, mas a legislação que, em tese, norteia o trabalho dessa polícia, você não pode fazer nada. Sim, inclusive a gente tem feito diversas reuniões em diversos bairros, independente do momento político que a gente vive, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, através do Coronel Menezes, nos atende sempre, indo presente nas reuniões que a gente solicita. E é um tema que toda hora é tocado nas reuniões, a população perde ali o seu tempo falando sobre isso e a gente fica sem reação, porque a gente não consegue interferir em nada com relação até a PDF 635, né? Aquela que é proibido as incursões policiais nas comunidades, né? É um tema que é muito falado nas reuniões que a gente vai e que a gente não tem poder de mudança. Não, isso foi um absurdo que aconteceu, porque eu não vou entrar nem no mérito se a DPF ela tem coisas boas e ruins. Eu vou entrar na forma que foi feita. Um partido político entra no Supremo e um ministro apenas, dá uma decisão que esse ministro, que nem conhece o Rio de Janeiro, imagino eu, sem demérito nenhum ao ministro Fachin, mas o ministro Fachin é do Paraná. Sim. Eu imagino que ele não conheça as singularidades do Rio de Janeiro. Ele dá uma decisão impondo uma série de regras à polícia, que em tese impedem a polícia de agir. Quando você precisa avisar que vai fazer uma incursão a 10, 20 órgãos diferentes, acabou o fator surpresa, você não vai prender ninguém. Né? A falta de punidade que a... E só para o Rio de Janeiro. Sim. Quer dizer, tornou o Rio de Janeiro um resort do crime. Tudo a gente tem visto. Né? Criminosos do Ceará, da Bahia. Refúgio, exatamente.
Refúgio. Os caras vêm para cá, é o resort do crime. Exatamente. Sabe que aqui parece que a lei é mais branda. A sensação que a gente tem é essa. Mas realmente você falou, a gente precisa mudar, porque geograficamente o cara, às vezes, lá do Paraná não conhece, não sabe o que é andar aqui no Rio de Janeiro. Tanto que quantos turistas que vêm aqui, às vezes, e seguiram o Waze e tiveram problemas, porque não tem noção do que é, às vezes, entrar erroneamente em algum lugar que seja de muito conflito. Então, realmente, não vamos entrar no mérito, que hoje o tema não é esse, mas a DPF 635 é um absurdo. A gente precisa revogar essa PDF 635. Eles agora mudaram, né, algumas coisas, permitiram que houvesse... Que haja a incursão. Com helicóptero, aliviaram um pouco esses avisos, mas continua sendo restritiva, né? Continua inibindo a ação policial e dando ao tráfico uma sensação de falta de punição maior, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que esse é o grande problema nosso, né? A gente tem leis que dão uma sensação de impunidade e o criminoso se sente à vontade, né? Quer dizer, acaba estimulando essa criminalidade, né? Sim. Quer dizer, porque se a gente pegar os números da polícia, a polícia que às vezes é tão criticada, não são ruins. A polícia prende muito, né? Sim. Esses números são muito altos, né? E os últimos números do Rio de Janeiro também são positivos. Se você analisar alguns números, são números positivos, mas que parece que não fazem nada, porque por questão do judiciário, essa benevolência com relação aos presos que são soltos imediatamente, e a gente volta a aprender o mesmo. Já tocamos nesse assunto aqui. 20 vezes você aprende, às vezes, o cara por o mesmo delito. Realmente é uma coisa impressionante. Bom, vamos falar um pouquinho de Estado aqui, porque, afinal de contas, se você é deputado estadual, a gente, com base na capital, para quem não sabe, o seu irmão é o presidente da Câmara do município do Rio, né, o Carlos Caiado. Aqui eu já tive o prazer de entrevistar aqui, um querido amigo. Mas eu queria saber de você o seguinte: a política do Estado também está bem confusa, né? Existe uma, digamos assim, ninguém se coloca como candidato ainda, né? Todo mundo diz que o prefeito Eduardo Paes vai ser candidato a governador. Ele mesmo só agora começou a dar sinais que é candidato. Sempre negou. Sempre disse que não seria candidato em hipótese nenhuma. Ia concluir o mandato até o final. Você é uma pessoa muito ativa no PSD. Você apostaria suas fichas que o Eduardo Paes é candidato a governador ou que ele vai ficar até o final? Rodrigo, a gente do PSD quer muito que o prefeito seja candidato a governador. Realmente ainda não tivemos essa confirmação, mas em todas as reuniões partidárias, em todos os momentos que nós estamos juntos, há o pedido de toda a bancada federal, estadual, de vereadores, para que o prefeito seja candidato. Assim, sem menor necessidade de aqui fazer média com o prefeito, mas o prefeito hoje é um grande quadro do Rio de Janeiro. A gente costuma dizer, o Eduardo hoje atingiu uma maturidade política e de gestão que o capacita, sem dúvida alguma, a ser hoje o maior nome do Rio de Janeiro. Né? A gente tem, às vezes, o complexo de vira-lata, de estar sempre achando que a grama do vizinho é melhor. Então a gente fala em Tarcísio, a gente fala em Eduardo Leite, a gente fala em outros nomes sob o ponto de vista nacional, mas nós temos aqui um grande nome que pode ser governador do estado do Rio de Janeiro e que pode capacitá-lo para ser um nome nacional. O Eduardo hoje tem estofo, tem idade, tem preparo para ser o nosso governador. O Eduardo está no 4º mandato de prefeito, único prefeito do Rio de Janeiro que teve 4 mandatos. Né? O prefeito César Maia teve 3 mandatos, foi um grande nome também, mas foi, inclusive, eleito prefeito mais velho do que o Eduardo. O Eduardo foi prefeito muito novo. O Eduardo foi prefeito, se eu não me engano, com 38 anos, acho. Né? Então, passou por uma experiência, teve 2 mandatos, e hoje o Eduardo, com 50 e poucos anos, já tem, eu acho que todas as credenciais que dá a ele a condição de ser governador e, posteriormente, talvez até buscar voos maiores na política nacional. Agora, fazendo uma provocação aqui a você. A gente, óbvio que o campo opositor ainda está se organizando. Você não tem... O Eduardo é um nome conhecido por 100% da população do estado. Já foi candidato a governador 2 vezes. Como você mesmo disse, está na 4ª eleição de prefeito. Tem uma prefeitura bem avaliada, né? Ele foi prefeito reeleito no primeiro turno. Mas o campo adversário ainda está se organizando. Você tem uma
pré-candidatura do presidente da Assembleia, Rodrigo Bacelar, mas que é pouco conhecido da população ainda, né? Ainda está se tornando mais conhecido. E todas as pesquisas indicam, pelo menos a fotografia do momento, a gente não pode prever o que será no futuro, mas que o Lula não vai bem no estado do Rio de Janeiro. E que hoje é um grande parceiro do prefeito Eduardo Paes em uma série de intervenções da cidade. Enfim, tem sido, pelo menos até o momento, o grande parceiro do prefeito Eduardo Paes na gestão do município do Rio. Você não acha que essa associação do Eduardo Paes com o Lula, que tudo indica que será um candidato à reeleição, assim como tudo indica que o Eduardo será candidato a governador, pode prejudicar, digamos assim, esse favoritismo que o prefeito Eduardo Paes tem hoje? Rodrigo, eu sinceramente não vejo essa união tão grande do prefeito, do candidato Eduardo Paes e do candidato Lula. Eu vejo o Eduardo um cara muito preocupado com o município do Rio de Janeiro e um cara que tem uma conduta muito institucional e republicana com o presidente da República, né? O Eduardo sempre deixa isso claro. Eu acho que o presidente Lula tem ajudado muito a prefeitura do Rio de Janeiro. Então, como presidente, então, o Eduardo está caminhando com quem está fazendo o Rio de Janeiro evoluir, né? Então, eu não ouvi ainda do nosso partido qual será o direcionamento em relação à candidatura de presidente. Quando o presidente Kassab esteve aqui no Rio de Janeiro, nós estivemos juntos na convenção do nosso partido em Copacabana, não foi falado claramente como o PSD caminharia. E o Eduardo, toda hora, o prefeito Eduardo Paes coloca isso bem claro. Eu não tenho partido e nem parceiro no âmbito nacional que não seja um parceiro que esteja nos ajudando e pensando no Rio de Janeiro. Então, se tiver lá sentado o João, vamos caminhar com o João e pedir que o João nos ajude, nos empreste, nos financie, mande verba, que faça o PAC no Rio de Janeiro, que traga verba para habitação. E se for lá o Pedro, vai ser o Pedro, se for o João, vai ser o João. E é assim que a gente trata a relação com o presidente da República. Bom, eu vou emendar outra pergunta para você, já que você falou de partido, o Kassab esteve aqui. Hoje o PSD tem um pré-candidato a presidente, que é o Ratinho Júnior, que é um governador reeleito do Paraná, também me parece muito bem avaliado no Paraná, mas que é um nome que não é conhecido nacionalmente também, né? Não tem esse conhecimento ainda a nível nacional. Você acha que essa candidatura é para valer? Você acha que o PSD realmente pode lançar o Ratinho Júnior candidato a presidente da República? Rodrigo, eu não tenho aqui os dados exatos agora. Primeiro, para deixar bem registrado aqui, bem claro, eu sou pato novo. Pato novo tem que tomar cuidado com o seu mergulho. Eu estou no meu primeiro mandato. Então, eu estou aprendendo muito, inclusive com você, que é uma pessoa que nos ensina muito, tem larga experiência política. Hoje você não tem mandato, mas você tem muito mais experiência do que eu. Mas o PSD é o partido que mais cresceu. Você pegar os números de quantas prefeituras fez, quantos candidatos fez, de quantos prefeitos tem hoje, o PSD hoje tem total capacidade de caminhar com uma candidatura própria à presidência da República. Tá aí, você mesmo respondeu a sua primeira pergunta com relação a gente caminhar para a presidente da República. Se houver a confirmação da candidatura do Ratinho, nós vamos caminhar com o Ratinho. Sim, eu fiz essa pergunta, provoquei essa pergunta justamente por isso. Quer dizer, existe a possibilidade o PSD lançando um candidato do PT, digamos assim, ficar órfão aqui no Rio de um apoio, de um palanque forte para o presidente Lula, né? Porque até então eles contam, pelo menos é o que a gente ouve nas conversas, é o que o PT conta, com o palanque do Eduardo Paes, até dando esse apoio institucional, enfim, indicando vice, indicando candidato ao Senado, enfim, compondo a chapa para a reeleição do presidente Lula, né? Muitas águas vão rolar, né, Rodrigo? Você sabe melhor do que eu que a política passa muito rápido, as coisas mudam. Mas o PSD vem se credenciando para isso, né? E como aqui na política fluminense, que eu estou aprendendo no Estado, que a gente precisa de capilaridade no interior para eleger um governador, que a gente precisa ter prefeituras, o PSD hoje tem uma capilaridade no Brasil muito maior do que há 4 anos atrás, cresceu muito como partido e está se credenciando para ter uma candidatura forte à presidência da República.
Talvez, se a conjuntura política não for no próximo ano, mas com certeza será na próxima candidatura à presidência em 2030. Né? Mas o partido tem se credenciado para isso. Basta ver os números da última eleição, quantas prefeituras o PSD tinha na eleição de 20 e passou a ter na eleição de 24. O que eu fico sempre com o pé atrás, Caiado, essa legislação eleitoral que o Brasil, que existe no Brasil hoje, que é vigente no Brasil hoje, ela, digamos assim, ela desestimula, né? Uma coisa meio impressionante, mas é verdade, ela desestimula os grandes partidos a terem candidatos a cargos majoritários, digamos assim, a governadora, presidente, porque, a não ser que você seja um grande favorito, sim. Quer dizer, qual é o seu propósito dos partidos? É eleger deputado federal. Sim. Não é nem deputado estadual importa, vereador, que, na verdade eles todos acabam se tornando, exatamente, sem demérito, obviamente, do deputado estadual, mas para o partido o importante é o deputado federal, porque esse agrega tempo de televisão, fundo partidário, fundo eleitoral, esse encorpa o partido. Sim. Então os partidos ficam vivendo esse dilema. Eu vou lançar um candidato a presidente, vou ter que gastar fundo eleitoral pra caramba. Com esse fundo eleitoral eu poderia eleger mais tantos deputados. Então assim, eu sempre olho com uma certa desconfiança quando eu vejo um partido como o PSD, que é um partido que obviamente cresceu muito, mas que é um partido que sempre primou marcou, assim, por ter grandes bancadas federais, que aí o partido se posicione a nível federal, sendo um partido que muitas vezes pode decidir uma eleição no Congresso, né, para um lado ou para o outro. Então, assim, eu sempre olho com uma certa desconfiança quando eu vejo o PSD é um partido que cresceu muito, vai lançar candidato, mas chega na hora, será que o Kassab não vai fazer aquelas continhas que ele faz ali? Vou gastar 80, 70 milhões na campanha presidente, com esse dinheiro aqui eu elejo, posso fazer tantos deputados federais. Sim. Essa é a minha desconfiança. Eu acho que enquanto a gente não mudar essa lei eleitoral que está vigente hoje no Brasil, você vai ter sempre esses partidos buscando priorizar as bancadas federais. Sim. Sem dúvida. Você, quando me chamou para a conversa, não sabia que ia ter tanto assunto que você me deixasse em sinuca de bico. Estou brincando, mas assim, ninguém mais preparado do que o Kassab para decidir isso. Você sabe, você conhece bem o Kassab. E eu só estou aqui relatando o que a gente viu na última conversa, que o partido cresceu muito, que o partido está se credenciando para lançar um candidato a presidente. Repito, talvez não seja nessa. A princípio, o nome do Ratinho está sendo vinculado, mas o partido, acho que com certeza, é um partido que já tem condição de não ficar tão preocupado em lançar um nome que não vá disputar. Até porque, eu volto a repetir, acho que o Brasil precisava pensar em outras vias que não fossem as duas vias já faladas aqui. Sim, mas aí a gente cai nessas armadilhas. Você cai, tem outros nomes de outros partidos. Aí você pega o PP e União Brasil, tem lá o Caiado, que inclusive parece que é seu parente. Sim, nosso primo. O governador Caiado também, que faz uma gestão muito boa em Goiás. Mas Goiás é um estado que tem menos eleitor do que a cidade do Rio de Janeiro. Sim. Então, assim, o cara não é conhecido. Aí você pega o União Brasil e o PP, que viraram um monstro, mas qual é a prioridade do partido? Claro. Continuar um monstro. Para continuar um monstro, Congresso, continua eleger deputados e senadores. Aí você olha assim, vai levar a sério? Vai gastar uma fortuna na campanha de presidente? É um quadro que poderia contribuir muito com o debate político no Brasil? Sem dúvida. Não tem a menor dúvida disso. Se vai se eleger ou não, outra história. Mas aí você cai nessa armadilha, né, que existe na lei eleitoral. Quer dizer, os partidos chegam na hora do vamos ver, o cara tem um choque de realidade. Sim, eu tenho que 103... te afunila normalmente um, dois nomes no máximo na política nacional. 103 ou 105 deputados federais. Preciso manter minha bancada, preciso reeleger essa turma. Vou tirar desses caras aqui, sei lá, 60, 70 milhões de fundo eleitoral para lançar um candidato a presidente. Correu o risco de perder 20% da minha bancada. Que tem um percentual pequeno hoje na pesquisa. Sem dúvida. Ou libera os estados para cada um apoiar quem quiser em cada estado, que minha prioridade é eleger. Porque são partidos que também têm esse problema. Claro. Como são partidos nacionais, a Federação União Brasil e PP, no estado do Rio, é mais à direita, presidida pelo Luizinho e pelo Rueda aqui, né? Aí você chega na Bahia, o cara, sei lá, mais Lula. Não sabe. Cada estado tem a sua peculiaridade, né?
Sim. Então, é difícil você avaliar. O que você está falando, eu acho corretíssimo. É muito ruim a gente restringir o debate político nacional a basicamente 2 nomes. Sim. Mas como é que sai disso? Sim, mas assim, o que nós, como meros deputados estaduais do Rio de Janeiro, ouvimos na última reunião é que o PSD irá lançar um candidato a presidente. E que fará esse laboratório para que esteja encorpado para a próxima eleição. Você sabe que também isso faz parte de uma trajetória política, às vezes de você participar de uma eleição desse tamanho, como você mesmo disse, sabe o tamanho que é, a envergadura que precisa ter para se credenciar para uma próxima eleição. Sabemos que o presidente Lula está no último mandato, não pode se candidatar depois dessa próxima, né? Não pode se reeleger. O presidente Bolsonaro está com esses problemas que a gente não sabe qual é o futuro político, se vai ficar inelegível ou não vai, não teve essa... Então a gente vê o cenário, mesmo que com essas dificuldades partidárias, mas para a próxima eleição, né, não sendo de 2026, bem aberto a nomes que hoje não militam com tanta força no cenário nacional. Né? Bom, voltando um pouquinho para o nosso quintal, para o nosso dia a dia aqui, para a vida como ela é, né? Eu tava vendo nas tuas redes outro dia que você está encampando aí uma luta que me parece que é generalizado o problema, né? Meu condomínio também o pessoal andou reclamando, que é o aumento da conta de água que hoje é administrado pela concessionária Águas do Rio, né? E aqui na Barra é pela Iguá. Mas parece que é um problema meio generalizado. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque óbvio que eu acho que a concessão do saneamento público, na minha opinião, foi um avanço muito grande. O poder público não tem capital para resolver talvez o maior problema. A gente fala tanto em meio ambiente, salve a Amazônia, não sei o quê, abraço não sei aonde, mas nós vivemos um problema ambiental gravíssimo que é a falta de saneamento no estado do Rio. Não estamos falando de um estado pobre, estamos falando do estado do Rio. Sim. Em que as pessoas não têm esgoto tratado. Verdade. Não tem água potável na bica, né? É um problema sério. Isso não se resolve sem muito capital investido. Sim. Mas parece que está vendo esse problema. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, Rodrigo, sendo muito transparente, eu já te falei, eu estou na política há 4 anos. Entrei na política através da Secretaria de Habitação, convite do prefeito Eduardo Paes, que foi até um divisor de água na minha vida, foi muito interessante. A gente vê ali como a gente tem a capacidade de mudar a vida das pessoas ali, com algumas ações. E um parlamentar tem diversas funções, dentre elas é fazer a interlocução e ouvir a população, né? Então, eu confesso a você que eu fui provocado no meu gabinete. Essa iniciativa partiu até dos contribuintes de estar me pedindo ajuda e me alertando para um problema, que é essa cobrança que as concessionárias estão fazendo, que não está basicamente seguindo a lei. Não vou entrar aqui em nenhum mérito, a gente não é especialista no assunto, e eu fui sendo muito pragmático com a lei. A lei diz que se você medir com menos de 27 dias, você tem que cobrar a conta do contribuinte pelo mínimo. E as concessionárias estão cobrando pela média anual dos últimos 12 meses, que você está incluindo o verão e meses de maior gasto. Então as pessoas estão pagando, em alguns casos, que a gente foi olhar, até 50% a mais. Então condomínios que pagavam muito nessa região, condomínios pagavam 5 mil de conta, vindo 8, 7.500 de contas que não tem cabimento. Eu fui procurado por um morador da Barra da Tijuca que no mês ele pagou R$ 1.200, no outro mês a conta veio R$ 15 mil. Então qual é a explicação? Você liga para lá, é atendido por um atendente de telemarketing padrão, com aquelas respostas padrão, vão avaliar, em 15 dias vão retornar e as cobranças chegam e a população está refém de não saber o que fazer. Porque assim, as concessionárias, que eu sou até muito bem atendido, eu falei isso ontem em plenário, eu tenho amigos que trabalham hoje nessas concessionárias, né? São pessoas que têm um relacionamento bom conosco, nos atendem, mas você fica sem atendimento, você não consegue ter uma explicação plausível como cidadão comum. Você, como parlamentar, você marca uma audiência, você vai lá e você é atendido. Mas o cidadão comum fica penando 20, 30 minutos no telefone para ser atendido, para receber uma explicação daquela formal e assim a pessoa não consegue. E muitas pessoas
não tem condição de pagar esse aumento, as pessoas vivem com um orçamento equilibrado e está tendo desequilíbrio nas contas pessoais das pessoas. E a gente foi atrás para saber o que as concessionárias dizem a respeito dessa cobrança que hoje é fora da lei. E aí, o que eles dizem? A gente fez uma representação no Ministério Público, ainda não fomos respondidos e as concessionárias também ainda não nos responderam. Nós estamos aguardando. Mas isso é um absurdo realmente, né? Porque você imagina, você citou casos aí absurdos. Realmente, quando você pega a média, você está em pleno inverno. O consumo de água é muito menor, né? Desde maio. Maio que você tem uma temperatura muito menor. Sim. E aí você paga por uma média que inclui o verão. Realmente é um negócio absurdo, né? Você não tem em que pese, foi o que eu fiz aqui um prefácio aqui da nossa conversa, ou seja, francamente favorável à concessão do serviço público de saneamento. Sim. Essas coisas têm que ser fiscalizadas e têm que ser devidamente colocadas no seu lugar, né? É isso. A gente mediu com menos dias, cobra o mínimo. A lei diz isso. Você não acha que é possível, quer dizer, assim, quer dizer, o Ministério Público não respondeu ainda, mas isso deveria ter uma ação cautelar para impedir que essa cobrança seja feita, né? A gente até não pensou nisso, é uma coisa que talvez tem que ser feita porque as cobranças continuam, exatamente, de forma errada. Não tem sentido isso, em que pese as concessionárias, óbvio, tem um custo de operação, coisa e tal, mas, enfim, tem uma regra da concessão. Sim, claro. Você está dizendo, essa regra deixa claro como tem que ser feita a cobrança. É isso. Está na concessão, né? Exatamente. No contrato de concessão. É exatamente essa. Não estamos questionando a qualidade do serviço ainda, não estamos questionando a forma de cobrança, não estamos questionando que a concessionária tem que cobrar, que tem que ter lucro, uma empresa privada, nada disso. Nós só estamos cobrando que a lei seja respeitada e que a cobrança seja feita dentro dos prazos. Se for com menos de 27 dias, que seja cobrada pelo mínimo. Ou com mais que 27, se a cobrança for mais de 27 dias, que respeite a cobrança feita no hidrômetro. Pronto, mais nada além do que cobrando que seja feita a lei, seja exercida. Somente isso. E aí, não entendo que essas concessionárias reclamarem, porque elas participaram de um processo licitatório com essas regras. Sim. O cara não pode dizer, não, mas essa regra não me atende. Bom, mas você fez conta, você participou do processo, exatamente. Você deu uma oferta, você ganhou o processo. O estudo de viabilidade foi baseado nisso. Então vamos cumprir. É isso. Simples. Bom, vamos acompanhar isso, né? Porque realmente afeta todo mundo, né? Sim, assim como afeta do mais rico ao mais pobre, afeta todo mundo. Exatamente. Até uma questão que eu queria abordar, já que você me deixou à vontade por alguns temas, que é aqui da nossa região mais específica. Que quero deixar bem claro que eu também recebi algumas críticas em função de uma ação nossa, que eu quero mais uma vez aproveitar aqui para deixar claro. Nós não somos contra o aeroporto de Jacarepaguá. O aeroporto de Jacarepaguá é importante para o bairro. A gente tem acompanhado o desenvolvimento econômico da cidade, a gente sabe quanto isso é importante. Quanto é importante aos funcionários que vão para as plataformas de petróleo, tudo isso. O que a gente também está cobrando é que os helicópteros e aeronaves cumpram a lei. Então, deixar isso muito claro, a gente também está tentando, pedindo, fomos no DSEA, fomos na ANAC, para que seja respeitada a lei. O helicóptero não pode voar abaixo do teto. Você está corretíssimo. Só isso. E eu só para referendar o que você está cobrando que seja feito, eu tenho o hábito de acordar muito cedo. Né? Eu costumo ver, antes das 6 da manhã, helicóptero passando quase na minha janela, faz um barulho danado, né? Porque eu já estou acordado, mas se eu sou acordado com um helicóptero desse, vontade minha é matar o piloto. E só por vista de segurança também. Né? Sim. Então, assim, você aí vem. O ser humano tem mania de interpretar as coisas da maneira com que ele quer, às vezes. Então, ninguém é contra o aeroporto de Jacarepaguá. A Pax tem feito um trabalho legal de reestruturação, que está administrando o aeroporto. Sou totalmente a favor do aeroporto de Jacarepaguá. Nós só estamos batendo, mais uma vez, nessa questão da lei, mais uma vez. Porque a gente não pode ter helicóptero voando abaixo do teto, que é permitido por lei. Isso é que tem acontecido. Então, helicópteros que voam abaixo do teto. É como se a gente é contra veículos automotivos. Não. Se o veículo está entrando na contramão, o cara tem que seguir regra. Porque ele pode cometer acidentes ali que vai custar a vida de pessoas. Da mesma forma, o transporte aéreo. Só isso. Nos dois casos, tanto nesse caso do saneamento, que nós estamos falando aqui, dessa conta abusiva de água, quanto no caso dessas aeronaves, né, que estão voando baixo, e foi o que você disse.
não é só incômodo, é uma questão de segurança. Você imagina uma aeronave dessa com tempo nublado, com teto baixo. Com prédio, alguma coisa, exatamente. Você pode ter um desastre e depois não adianta chorar o leite derramado. Exatamente. Né? As penalidades no Brasil, às vezes, acontecem muito depois do ocorrido. A gente tem que tentar prevenir. A prevenção faz parte, inclusive, de economias, inclusive. Não, e deixando claro, você não está inventando essas coisas na sua cabeça. Isso é o que está no papel, né? Exatamente. Porque a gente costuma dizer, o parlamentar é como se fosse um clínico geral, né? Sim. Né? Um clínico geral. A gente não é especialista em nenhum assunto, mas a gente precisa, então, cumprir as regras básicas daqueles determinados assuntos. É isso. Então você, quer dizer, tanto na questão do saneamento, é bom deixar claro para quem está nos assistindo, tanto na questão do saneamento, o que você está pedindo é que se cumpra o contrato. Sim. O contrato exige que o sujeito cobre a conta numa determinada regra. Ele não pode pegar Sim. a média dos últimos 12 meses e cobrar, porque, obviamente, no inverno vai dar desfavorável ao contribuinte. Ao consumidor, exatamente. Né? Como se ele fizesse essa média no verão, vai dar desfavorável à concessionária. Eu duvido que ele faça no verão isso. Exatamente. Entendeu? E na questão da aviação... Da aviação, é que seja cumprida as leis aéreas. Sim. Só isso, é isso. Sim. Meu querido amigo Cláudio Caiado, eu te agradeço muito. Se tiver mais, quero te franquear a palavra para você. Se você tiver mais alguma coisa, você queira conversar que esteja passado em branco aqui. A gente falou um pouquinho de tudo, falamos de política nacional, falamos da situação do Estado aqui. Sim. Assim, não tinha como deixar de provocar nisso, porque você é um dirigente do PSD, você é um deputado estadual, obviamente você é uma informação importante da gente passar para quem está nos assistindo. Né? Mas enfim, se eu deixei de conversar alguma coisa, comentar alguma coisa, a palavra está franqueada a você. Rodrigo, obrigado primeiro. Mais uma vez eu vou repetir, uma honra estar aqui. Eu acho que você é um cara muito preparado e tem muito a contribuir para a política aqui do Estado do Rio de Janeiro. Sempre te peço para você não ter partido político, porque você é um patrimônio da política, então quando você milita em todos os lados, você está fazendo bem aqui para o Estado do Rio de Janeiro, para o município do Rio de Janeiro. Foi uma honra estar aqui. E só um tema como morador aqui, seu vizinho da Península, que vai passar até para as pessoas que são moradoras aqui do entorno. A gente está aí, juntamente com o Coronel Menezes, juntamente com a autorização do prefeito Eduardo Paes, buscando aqui um terreno que já foi até vistoriado pela PM, para que a gente possa fazer mais um batalhão aqui nessa região, que a gente traga parte do 31 para cá, a gente crie um hora efetivo para essa região, que a gente traga uma sensação de segurança maior para cá. Então, aqui sem querer ser político, mas a verdade tem que ser dita. Não, mas político não tem problema, você está trazendo benefício à população, tem mais que falar mesmo. É pelo que eu ia falar. Ambos, governador do estado, prefeito do município, que hoje são de partidos políticos diferentes, mas estão se unindo nesse tema da questão de segurança, e o prefeito nos autorizou a ceder um terreno para o estado, e o governador já se botou prontamente favorável a gente trazer um batalhão aqui para a nossa área e a gente ter essa sensação de segurança maior. Até porque é muito longe, né? O 31º Batalhão, para quem não sabe, fica na Salvador Allende, né? Que é muito distante desse centro aqui da Barra. E a nossa região cresceu demais. É o mesmo batalhão que era uma companhia destacada e virou um batalhão há 35 anos atrás. O que essa região já cresceu, as Vargens, Recreio, a nossa região. Então, nada mais justo que a gente trazer um novo batalhão para cá e que a gente tenha 2 batalhões, cada um ocupando a sua área e sendo mais efetivo na segurança, que é uma questão que todos nós, cariocas, estamos preocupados. Obrigado. Muito boa notícia essa. Obrigado. Bom, eu queria te agradecer por você ter aceitado o convite prontamente. Acho que você é um dos bons quadros novos na política. Você faz questão de frisar que que é pato novo, mas você é pato novo com experiência de pato velho já, né? Então, pato velho no bom sentido, porque senão mais velho que eu você não é. Então, não estou criticando os velhos, entendi, não. Claro, a experiência através do meu irmão e do meu pai, que foram da política, eu entendi que você falou. Mas eu acho que você é um cara que por isso eu te convidei aqui, eu acho que você é um cara que é uma boa cabeça da política. Eu acho que o Rio de Janeiro, principalmente o Brasil, mas o Rio de Janeiro está precisando de renovação, está precisando de novos quadros. Eu acho que depois que o César Maia introduziu na política, e eu fui um desses nomes na época, junto com o Eduardo Paes, que hoje é prefeito
com o Índio, Guaraná e tantos outros aí que começaram com o César Maia lá atrás, eu acho que o Rio está precisando de uma injeção de novos nomes, né, que possam amanhã suceder esses que muitos já saíram, como o meu caso. O Índio também já saiu da política e outros nomes. Então, assim, eu acho que você é um desses bons nomes. Espero que realmente você possa, teu irmão, eu acho que é um nome, cara que já está experimentado aí, novo, mas com experiência, já presidente da Câmara, enfim, um cara que consegue, transitar entre todos, é um político muito habilidoso. Enfim, a gente precisa de bons nomes da política para renovar e poder ter novas ideias, né, de todos os campos. Assim, eu acho que o bom combate de ideias é muito importante. Assim, é muito ruim você ter um campo completamente homogêneo. Todo mundo pensa igual aqui, todo mundo pensa igual aqui. A pluralidade é importante. É importante ter esse conflito de ideias, né? Você ter embate, para que a população possa escolher o que ela acha que é melhor para ela. Então, eu queria muito te agradecer. Obrigado, eu te agradeço também. Agradecer a você que está nos escutando aqui até agora, nos assistindo. Você possa, mais uma vez, dar a sua curtidinha aí, né? Se puder, compartilhe o nosso programa. E se você não está inscrito no canal, que você se inscreva para que você possa sempre recebendo nosso conteúdo. Nós vamos estar sempre debatendo com as mais diferentes correntes, questão política, questão econômica do Brasil, do nosso estado, da nossa cidade, com mais profundidade. É esse conteúdo que a gente espera levar até vocês. Até o próximo programa.